Uma escola de elite, uma diretora arrogante, uma menina pobre, quieta, de roupa simples. Era para ser só mais uma apresentação. Mas bastou uma frase, um convite forçado, um piano no palco, e tudo mudou. A diretora, querendo se exibir, chamou a menina para o palco na frente de todos. Mas o que ela não sabia é que aquela menina, que ela achava pequena demais, ia dar uma resposta que ninguém jamais esqueceria. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que não é o palco que te faz grande. É a coragem de não abaixar a cabeça, mesmo quando tentam te envergonhar. O auditório era um espetáculo de luxo. Poltronas de veludo alinhadas, lustres dourados pendendo do teto, um palco impecável com um piano de cauda brilhando sob os refletores. O clima era de expectativa. A noite de talentos da escola mais cara da cidade tinha começado. Pais de terno e gravata, mães com vestidos longos, saltos altos e joias reluzentes. Crianças bem vestidas, algumas praticando discretamente suas falas, outras rindo em grupinhos, todas com o celular na mão, filmando tudo. No canto da plateia, quase escondida, sentava-se Clara. Cabelos presos de qualquer jeito, uniforme limpo, mas simples, as mãos inquietas no colo, os olhos observando tudo com um brilho de ansiedade e medo. Ela não era como os outros. Vinha de um mundo diferente. Um mundo onde o dinheiro era contado até o último centavo, onde os brinquedos eram reciclados e os sonhos precisavam esperar. Clara estudava ali porque tinha conseguido uma bolsa de estudos. Não era por favor, era por esforço. Por noites em claro estudando à luz de uma lâmpada fraca, por deveres de casa feitos na mesa da cozinha, enquanto o pai consertava alguma coisa e a mãe preparava o jantar. Ela sabia que não era bem-vinda. Os olhares sempre a lembravam disso. Os cochichos quando passava, os risinhos abafados, as perguntas venenosas. Onde você comprou essa mochila? Você tem mesmo celular ou só usa o da escola? Clara engolia as lágrimas e sorria, ou tentava, porque no fundo ela sabia. Aquele não era o mundo dela. No palco, a diretora Marta desfilava com sua elegância fria. Blazer caro, cabelo preso impecável, maquiagem sutil. Sua voz ecoava no microfone com a autoridade de quem se achava acima de todos. É uma honra receber todos vocês na nossa tradicional Noite de Talentos. Aqui, celebramos o que nossos alunos têm de melhor. As apresentações começaram. Canto lírico, violino, balé, discursos em inglês fluente, pais emocionados, risadas contidas, aplausos educados. Era tudo perfeito, ou quase. Marta, de braços cruzados, observava a plateia com um sorriso de canto. Seus olhos pararam em Clara, sentada sozinha, apertando as mãos no colo, olhando para o chão. A menina invisível, a bolsista. Ela observa Clara, cheia de desprezo, e pensa: está na hora de mostrar para todos o que acontece quando você tenta colocar uma pobre no meio dos ricos. Marta apertou os lábios. Para ela, aquilo era um erro. Aquela menina não pertencia àquele lugar. Então, como quem decide o destino de alguém com um estalar de dedos, Marta pegou o microfone e disse, com uma voz doce, mas carregada de veneno: e para fechar essa noite tão especial, vamos ter uma apresentação surpresa. Clara, venha ao palco. O nome dela cortou o silêncio como uma faca. As cabeças se viraram. Alguns sorrisos surgiram nos rostos dos alunos. Outros começaram a cochichar. O pai de Clara, sentado no fundo, ficou tenso. Ele sabia. Aquilo não era coisa boa. Clara congelou. O rosto corou. As mãos suaram. Ela não tinha se inscrito. Não sabia que iria tocar. Ela olhou em volta, perdida, procurando um sinal de que aquilo não era sério, mas era. Marta sorriu para ela, o olhar frio como gelo. Vamos, Clara. Todos querem ouvir você tocar piano. Ela nunca tinha tocado para ninguém. Só em casa, no teclado velho que o pai tinha conseguido num bazar com algumas teclas falhando. Clara sentiu as lágrimas querendo escapar, mas ficou de pé.
De pernas bambas, ela caminhou pelo corredor até o palco, sentindo os olhos de todos queimarem em sua pele. No fundo, Marta sorria satisfeita. Achava que estava prestes a ensinar uma lição para todos, mas ela não sabia. A vida tinha seus próprios planos. Clara sentou-se no banco do piano, os olhos arregalados, o coração disparado. As mãos tremiam sobre o colo, incapazes de se mover. O piano, reluzente sob a luz dos refletores, parecia enorme. Era como se cada tecla fosse um obstáculo impossível de superar. Ela tentou olhar para a plateia, mas os rostos flutuavam como vultos. Conseguiu enxergar apenas o pai, lá no fundo, com os olhos marejados e o peito ofegante. Ele fez um leve gesto com a cabeça, como se dissesse: "Vai, filha, eu estou aqui." Mas o nervosismo parecia gritar mais alto do que qualquer palavra de apoio. No canto do palco, Marta, a diretora, estava de braços cruzados, um sorriso discreto no canto da boca. Ela observava a cena com a frieza de quem espera uma queda. Era como se o olhar dela dissesse: "Vamos ver até onde essa bolsista consegue ir." Alguns alunos riam baixinho nas cadeiras, outros gravavam com os celulares. Pais cochichavam uns com os outros, alguns com expressões de desconforto, outros com sorrisos disfarçados. A tensão era quase palpável, como se o ar tivesse ficado mais denso. Clara fechou os olhos por um momento. O som da própria respiração era um eco acelerado em sua cabeça. Ela tentou lembrar das noites em casa, sozinha no quarto, praticando em um teclado velho e falho. As teclas rangiam, algumas nem funcionavam, mas para ela era o melhor presente do mundo. Lembrou do pai chegando tarde do trabalho, cansado, mas ainda parando para ouvir, mesmo sem entender nada de música. Ele sempre dizia: "Você pode não ter tudo, minha filha, mas tem o que mais importa: coragem." Clara abriu os olhos. O palco parecia ainda maior, mas por dentro algo começava a mudar. Ela respirou fundo, ergueu a mão devagar e os dedos pousaram nas teclas como se estivessem voltando para casa. Na plateia, Marta murmurou para a coordenadora ao lado com um riso venenoso: "Isso vai ser um desastre." O pai de Clara apertou os dedos na calça, nervoso, mas manteve o olhar firme, focado na filha. Clara sabia que não podia parar. Mesmo com o medo, mesmo com a vergonha, ela sabia que precisava tentar. As primeiras notas saíram hesitantes. Uma nota errada aqui, outra ali. Um riso abafado no fundo do auditório. Marta cruzou os braços ainda mais forte, balançando a cabeça como se confirmasse o que já pensava. Mas Clara continuou. Fechou os olhos, ignorou os cochichos, as risadas e deixou os dedos correrem pelas teclas. A melodia que saiu era simples, mas tinha alma. Era a música que ela tinha aprendido de ouvido, repetindo incansavelmente no teclado velho, ajustando cada nota, cada pausa, cada respiração. Era o som das noites em claro, dos dedos machucados, da paciência infinita de quem aprende sozinha. Era o som da esperança. O silêncio começou a tomar conta do auditório. Um por um, os risos cessaram, os olhares se fixaram, os sorrisos debochados desapareceram. O clima mudou. Os pais começaram a se entreolhar, alguns tocando discretamente o braço do companheiro como se dissessem: "Você está ouvindo isso?" Clara estava no mundo dela agora. Não pensava mais no vestido simples, no tênis gasto, no preconceito. Era ela, o piano e a música. E a cada nota, a cada acorde, a cada respiração, ela parecia crescer no palco. No fundo da sala, o pai chorava em silêncio. As lágrimas escorriam pelo rosto simples de um homem que sabia o que era lutar todos os dias. Ele apertou os olhos, tentando conter a emoção, mas não conseguiu. Era a filha dele ali, e ela estava fazendo o impossível. Marta, por sua vez, parecia menor a cada segundo. O rosto dela perdeu a cor.
As mãos antes cruzadas agora se soltaram, inquietas, e ela começou a morder o lábio inferior, o olhar fixo no palco. A diretora percebeu tarde demais. Aquela não era uma humilhação para Clara, era para ela. A última nota ressoou pelo salão como um sussurro, ecoando nas paredes imponentes, pairando no ar como um segredo revelado. Clara ficou imóvel por alguns segundos, as mãos ainda pousadas sobre as teclas, o peito subindo e descendo, a respiração curta, o olhar fixo no nada. O silêncio era tão profundo que parecia que o tempo havia parado. Ninguém se mexia, ninguém ousava tossir, nem sequer respirar fundo. Os risos que minutos antes preenchiam o salão desapareceram como se nunca tivessem existido. Os olhos que antes a julgavam, agora a encaravam de forma diferente. Alguns com surpresa, outros com vergonha, outros com lágrimas discretas brotando. No fundo da sala, o pai de Clara estava de pé. Não sabia quando havia se levantado. A emoção o empurrara para a frente, como se o amor pela filha o fizesse transbordar. As mãos calejadas tremiam, os olhos marejados brilhavam sob a luz amarelada do auditório. Ele olhou para Clara com um orgulho que não cabia no peito. Cada nota que ela tinha tocado era um pedaço da vida deles. Cada acorde carregava o peso das contas atrasadas, do pão dividido, dos sacrifícios silenciosos, dos sonhos escondidos debaixo de travesseiros gastos. Clara levantou as mãos do piano, devagar, como se não quisesse romper aquele momento. Olhou para o pai e os olhos dele se encontraram. Não era preciso dizer nada. Ali, naquele olhar, havia uma conversa inteira. O primeiro aplauso veio hesitante, tímido, de um canto da plateia. Depois outro e outro. Em segundos, o salão inteiro explodiu em palmas. Pais de terno e gravata se levantaram. Mães elegantemente vestidas enxugaram os olhos. Algumas crianças olharam para os pais como quem pergunta: como isso é possível? E os pais não tinham resposta. No meio da plateia, Marta permaneceu sentada, as mãos sobre o colo, o olhar vidrado, o corpo encolhido na cadeira. Era como se a cadeira fosse pequena demais para carregar o peso que ela sentia naquele momento. Ela tentou disfarçar, ajeitando o colar no pescoço, mas o rubor no rosto a entregava. Tentou olhar para o lado, mas os olhares dos outros pais agora estavam nela, carregados de julgamento. Alguns balançavam a cabeça, outros franziram a testa, outros simplesmente a ignoraram. Ela sabia, não havia mais como esconder. No palco, Clara se levantou, ainda com os olhos marejados. A plateia aplaudia de pé, mas ela não sabia o que fazer. Então, seu pai caminhou até ela. Passos firmes, decididos, como se cada passo fosse uma resposta para tudo o que ele havia aguentado até ali. Subiu no palco, abraçou a filha com força e virou-se para a plateia. Respirou fundo, olhou ao redor e então, encarando Marta diretamente, falou com a voz firme, alta, clara: por que a senhora fez isso? Queria envergonhar minha filha? O salão se calou. O som das palmas cessou. Era como se o mundo tivesse parado para ouvir aquela frase. Marta arregalou os olhos, como se tivesse levado um tapa. A boca abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. Tentou se ajeitar na cadeira, mas estava exposta demais. Todos os olhares agora estavam nela. A vergonha parecia grudar em sua pele como um peso impossível de tirar. Clara, de olhos baixos, segurou firme a mão do pai. Ele apertou de volta, como se dissesse: eu estou com você. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Depois, alguém começou a bater palmas de novo. Primeiro um pai, depois uma mãe. E logo o auditório inteiro voltou a aplaudir, mas agora não apenas por Clara. Aplausos para a coragem, para a dignidade, para o exemplo que ficou marcado naquele palco. Marta ficou sentada, sem saber para onde olhar, as mãos apertadas uma contra a outra, os olhos úmidos de raiva e vergonha.
O poder que ela achava que tinha havia se evaporado diante de todos. E ali, no meio daquele salão, Clara e seu pai eram os únicos que pareciam grandes de verdade. O salão esvaziou devagar. As luzes foram diminuindo, os risos e conversas aos poucos se apagaram, e os passos ecoavam pelo chão de madeira enquanto as cadeiras eram empurradas para trás. Mas a cena que havia acontecido ali, essa não saía da mente de ninguém. Pais saíram tocados, alguns ainda com os olhos úmidos, como se aquela noite tivesse revelado algo que eles próprios precisavam enxergar. Algumas mães olhavam para os próprios filhos com novos olhos, pensando em quantas vezes haviam julgado, quantas vezes haviam desmerecido. No palco vazio, restava apenas Clara, seu pai e o piano. Ela desceu os degraus devagar, ainda de mãos dadas com ele. O pai a abraçou forte, como se dissesse: "Eu sempre acreditei em você." Clara encostou o rosto no peito dele e sussurrou: "Pai, eu quase desisti." E ele respondeu, com a voz embargada, mas firme: "Você foi incrível, minha filha. Nunca mais deixe ninguém fazer você duvidar de quem você é." As palavras ficaram no ar, pesadas, verdadeiras, como uma marca invisível que ninguém poderia apagar. Enquanto isso, no escritório da escola, Marta estava sozinha. Sentada em sua mesa de madeira escura, o blazer dobrado de qualquer jeito sobre a cadeira, o cabelo um pouco desarrumado. Os dedos tamborilavam na madeira, mas ela estava distante, como se o som nem chegasse aos próprios ouvidos. Na parede, os quadros com os diplomas e certificados pendiam, estáticos, frios. A luz do abajur projetava sombras longas sobre a mesa e no fundo da sala, o piano do auditório ainda ecoava na memória dela. Marta olhou para o próprio reflexo no vidro da janela. Os olhos dela pareciam diferentes, menores, cansados, apagados. Ela sabia que ninguém mais a veria como antes. A escola que ela sempre comandou com autoridade, o respeito que ela achava que tinha, a imagem de poder, tudo parecia menor diante do que havia acontecido. Por um momento, ela fechou os olhos e suspirou. As palavras do pai de Clara voltaram à mente, fortes como socos. "Por que a senhora fez isso? Queria envergonhar minha filha?" Marta suspirou, apoiou os cotovelos na mesa e escondeu o rosto entre as mãos. Era como se tudo tivesse desmoronado de repente. Ela sabia que tinha cruzado a linha. Tentou usar o palco para humilhar, para mostrar quem era grande e quem era pequeno, mas no final foi ela quem saiu pequena e Clara quem mostrou grandeza. Marta permaneceu ali, sozinha, encarando o vazio, com a frase ecoando na cabeça como uma sentença. Do lado de fora, Clara e seu pai seguiam pela calçada, o céu iluminado pela lua, a brisa fresca batendo no rosto. Eles caminhavam lado a lado, sem dizer uma palavra. Não precisavam. Os passos eram leves e o ar parecia mais fácil de respirar. Clara olhou para o pai e sorriu. Ele sorriu de volta, os olhos ainda marejados, mas agora brilhando de orgulho. Era só o começo. A estrada ainda era longa, mas ela sabia, não ia mais abaixar a cabeça para ninguém. Clara não tinha as roupas caras, nem os melhores cadernos, não tinha piano novo, nem aulas particulares. Mas tinha algo que ninguém podia tirar dela. A coragem de acreditar em si mesma, mesmo quando o mundo inteiro tentava calá-la. E naquela noite, o que era para ser uma humilhação, se transformou em lição. Uma lição para todos ali presentes, e principalmente para quem achava que podia usar o palco para diminuir os outros. A vida é assim. Quem humilha para se sentir grande, um dia tem que aplaudir em silêncio quem não se calou. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, compartilha com alguém e comenta aqui embaixo. Você já viveu algo assim? Ou conhece alguém que já foi humilhado, mas teve coragem de não abaixar a cabeça?
Aproveita para nos dizer também de qual lugar você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias que emocionam, inspiram e ensinam lições que a vida cobra, mas poucos têm coragem de ouvir. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!